Você já ouviu falar no CPF dos imóveis? Em 2026, cada imóvel no Brasil vai ganhar um código único, e isso pode elevar o custo dos impostos, como por exemplo IPTU, ITBI e também ITCMD, sem que com isso a alíquota desses impostos mude. Se você pretende comprar ou vender um imóvel nesse ano, esse vídeo pode te ajudar na tomada de decisão. Meu nome é Jonatas Vila, sou consultor financeiro com mais de 7 anos de experiência no mercado. Nesse canal falamos sobre fé, finanças e investimentos à luz das Sagradas Escrituras, sempre buscando trazer informações atualizadas para você. E hoje nós vamos aprender o que é Cadastro Imobiliário Brasileiro e por que ele está sendo chamado de CPF dos imóveis. E mais importante, como isso pode impactar o seu planejamento financeiro para este ano e para os próximos anos que estão por vir. Muito bem, nós estaremos acompanhando essa reportagem aqui do site da Infomoney, onde comenta alguns pontos importantes e traz também exemplos práticos para que possamos entender melhor o CIB, ou o CPF dos imóveis, como está sendo chamado, e como isso vai ter impacto direto na vida dos brasileiros. Vamos lá? Pois bem, aqui no tema da reportagem já começa informando os três tipos de imposto que pode e vai ser impactado direto na sua vida, na sua residência, pois tem o potencial concreto de elevar a carga tributária sobre o patrimônio imobiliário. Crédito aí para Maria Luísa. Reportagem agora do dia 17 de janeiro. Cadastro Imobiliário Brasileiro, CIB, tem gerado debate sobre o impacto no bolso dos brasileiros, dos proprietários de imóveis, sendo mais específico. A reportagem informa que, embora o governo tenha trabalhado para desmentir boatos sobre a taxação de residentes, os especialistas estão apontando que ferramenta aliada à reforma tributária que também está sendo implementada, ela possui um potencial concreto, como diz a reportagem aqui, de elevar a carga tributária sobre o patrimônio imobiliário, como se nós não tivéssemos impostos suficiente. Mais um, ainda que a alíquota não vai mudar, nós vamos acompanhar aqui na reportagem. Muitos acreditam que o CIB é uma criação recente, mas na verdade ele foi instituído em 2021 pela Instrução Normativa da Receita Federal número 2030. Porém, a reforma tributária deu uma nova escala e importância para essa instrução normativa. A reportagem continua dizendo que, segundo o Vinícius Cunha, que é um advogado tributarista, a reforma tributária alterou a natureza jurídica das propriedades nas transações. Abre aspas para o comentário do Vinícius Cunha. Ela traz a noção de imóvel para dentro da cadeia de consumo. Hoje, os imóveis não estão inseridos na cadeia de consumo. Você não paga ICMS ou ISS na venda de um imóvel, por exemplo. Pois bem, o setor ele ainda aguarda a regulamentação detalhada que virá por meio de leis complementares que vão ajustando tudo mais. Leis complementares e regulamentos específicos do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Todavia, agora já em 2026 já começa a ser implementado, ser atualizado. Os cartórios têm um prazo aí para ir passando informações à Receita dos valores de aquisição do seu imóvel e também dos imóveis ao redor da sua residência, valores de compra, venda e tudo mais. O chamado aqui novo petróleo que traz a reportagem é com relação à informação, ou seja, os dados, as informações de compra, de venda, que a Receita será atualizada, os cartórios vão estar repassando com mais exatidão, estarão repassando na totalidade, vai ser a base para que a Receita possa atuar e atualizar a questão do seu imóvel. Então ele fala que essas informações é o novo petróleo, ou seja, a informação sobre o imóvel, o conhecimento, as transações que foram realizadas, que estão sendo realizadas. Isso é como se fosse o petróleo, pois o CIB, CPF dos imóveis, ele funciona como uma chave única que integra informações de cartórios, prefeituras e órgãos federais. Com a integração que o CIB vai permitir, a Receita vai transferir o ônus da fiscalização para os cartórios de registro geral, onde cada cidade possui o seu. Vão passar a ser obrigados a fornecer os dados detalhados sobre a titularidade e as transações, quem comprou o imóvel, quem vendeu e tudo mais, tá? Abre aspas aqui para o comentário. O que a Receita fez foi falar: a partir da reforma tributária, você, cartório de imóveis, vai ser obrigado a me fornecer informações de quem
são os proprietários dos imóveis que estão sobre sua circunscrição. E aqui nós queremos trazer um exemplo prático que a reportagem trouxe ali, uma simulação dos impactos no IPTU, ITBI e ITD ou TCMD. A maior precisão dos dados reflete diretamente na base de cálculo dos tributos. Então, para os exemplos 1 e 2 que nós temos a seguir, considere um imóvel fictício no Leblon, ali no Rio de Janeiro. Valor histórico de compra, que está na declaração do imposto de renda, R$200 mil. Valor venal antigo. Esse valor venal é um preço estimado de quanto que vale o seu imóvel. Então, na prefeitura, R$500 mil. Mesmo que o valor de compra, o histórico dele, do seu imóvel, mesmo que o histórico do imóvel ele fez da aquisição por R$200 mil, o valor que a prefeitura avaliou, dado a localização, o tamanho do imóvel, entre outros fatores, então está em R$500 mil. Porém, o valor que ele pode ser atualizado nesse exemplo, valor de mercado real, atualizado via CIB ou corretores, está dizendo que, nesse exemplo, o valor do imóvel ele é 1.200.000. Isso pode ser cruzado dados como, por exemplo, venda de imóveis ao redor, construções, lojas, supermercados, toda uma atualização ali do seu bairro, além do cruzamento de dados, informações sobre compras e vendas de imóveis na região. Então esse valor ele vai ser atualizado pelo CIB e isso tem um impacto. Olha só, de 500 mil, que era aproximadamente o valor que a prefeitura tinha como base para cálculo do seu IPTU, a partir dessas atualizações, ele já está sendo avaliado em 1.200.000. E qual que é o impacto disso? Vamos lá? Por exemplo, no IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Urbana, ele é calculado sobre o valor venal, que é definido pela prefeitura de cada município, aquilo que eu já falei. Acontece que a atualização venal, base de cálculo do IPTU, pode ser feita de forma ágil pelo Poder Executivo Municipal. Não necessita de uma nova lei para atualizar o valor dos imóveis, apenas um decreto do prefeito daquele município. Então, num cenário hipotético, se a prefeitura, munida de dados do CIB e de tecnologia para atualizar o valor venal de 500 mil para 1 milhão, o imposto pode dobrar de valor mesmo sem alteração da alíquota, ou seja, a alíquota do IPTU não mudou, mas a atualização no valor do seu imóvel baseado nas informações do cartório que repassou a Receita, então ele atualiza, o município atualiza por esse valor e o seu imposto sobe junto. Olha lá no exemplo. Antes do CIB, a prefeitura tinha dados defasados, o cálculo era feito sobre 500 mil, então o que estava lá já era a informação de valor venal do imóvel, já estava lá, então não era atualizado, 500 mil. Nesse exemplo aqui no Rio de Janeiro, 1%, o imposto a ser pago R$5 mil por ano. Que é esse CPF dos imóveis, a prefeitura cruza os dados com outras tecnologias que estão sendo implementadas, como imagens de drone, percebendo que o imóvel foi reformado, que se você aumentou o seu imóvel, enfim, ou que a região valorizou aquilo que eu falei. Construção de imóveis, prédios, supermercados, compra e vendas de imóveis com um padrão mais elevado na sua vizinhança, então isso tem impacto diretamente no seu imóvel. Então o valor venal ele é atualizado para 1 milhão por decreto, nesse exemplo. Então a alíquota não subiu, continua 1%, só que o novo imposto foi de 5 mil, no exemplo aqui em cima, que era o cálculo ali do valor venal do imóvel antes. Com essa atualização foi para 10 mil, ou seja, dobrou o imposto sem alterar a alíquota, simplesmente por causa dessa atualização. Agora falando sobre o ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Ele incide sobre a compra e a venda de imóveis. Logo, quanto maior for o valor da venda, maior será o ITBI devido. Acontece que com o cruzamento de dados, passará a permitir que o governo, o estado, o município as transações com valores subestimados serão coibidas. No cenário hipotético, por exemplo, que uma determinada pessoa queira vender um imóvel para um parente, como por exemplo um sobrinho, só para exemplo aqui, com um valor abaixo do mercado, exemplo, o valor do imóvel é de 1.200.000, ele vende para esse sobrinho por 400 mil. A reportagem informa que essa pessoa poderá receber um auto de infração do fisco por causa disso, porque ele está vendendo um imóvel que vale mais por um valor menor. Olha só que coisa.
E aí tem a declaração. Antes do CIB, o cartório e a prefeitura aceitavam um valor de escritura. Vendeu 400 mil, é a sua negociação, o valor que você está passando, 400 mil. Não tem problema. A alíquota, por exemplo, no Rio de Janeiro, do ITBI 3%, o valor pago seria 12 mil. Agora, com o CIB, já aponta que o valor de mercado naquela rua é 1.200.000, a prefeitura ignora o seu preço de venda e emite guia sobre o valor do sistema atualizado, ou seja, permanecendo a mesma alíquota ali do ITBI. Você vai de 12 mil, para esse exemplo, para 36 mil. Que maravilha, hein? Na prática, a guia do ITBI pode ser emitida com base no valor de mercado do CIB, ignorando o valor do contrato. Ou seja, você terá que pagar o imposto sobre o que o governo acha que vale, ou entrar num processo administrativo, contestar valores, informar por que você está vendendo naquelas condições, para ver se vai ser aprovado, o que acho pouco provável. No terceiro exemplo aqui, no cálculo do ITCMD, ITD ou ITCMD, que é o Imposto sobre Heranças ou Doações, ele é um imposto que incide sobre doações ou transmissões de patrimônio, no caso de inventário, quando alguém vem a falecer. O impacto prático com o fortalecimento do CIB é duplo. Primeiro, na base de cálculo, que ele vai passar a considerar o valor de mercado do imóvel. E na alíquota de imposto ele passa a ser progressivo com a reforma tributária, entre 4% a 8%. Então, num exemplo aqui, para ficar mais claro, um pai doou para o filho um imóvel localizado em São Paulo. Antes, o valor base do imóvel era 500 mil, alíquota fixa 4% no exemplo de São Paulo. O imposto a ser pago, nesse caso de doação, o imposto pago seria de R$20 mil, que já é um valor muito expressivo. Agora, com o CIB mais a reforma tributária, o valor ele vai ser atualizado, claro, o valor do imóvel, e a alíquota, como agora é progressiva, quanto maior o valor, maior a taxa, podendo chegar a 8%. Então, nesse cálculo aqui, já atingindo a alíquota, conforme a reportagem está nessa simulação, então o cálculo vai ser sobre 1.200.000, 8%, que dá um total de 96 mil. Muito, muito acima do que a pessoa pagaria no cenário anterior, nesse caso aqui no exemplo. Traz ainda um outro questionamento se é necessário realizar a atualização, se é obrigado atualizar esse imóvel junto à Receita Federal. Muito bem, aqui a reportagem ela diz o seguinte, que antes a atualização do valor de um imóvel ele gerava um encargo a ser pago, ou seja, ganho de capital. No exemplo aqui, por exemplo, você comprou um imóvel por 200 mil, valorizou para R$1 milhão, você vendeu esse imóvel, então a diferença, os 800 mil que você teve de ganho de capital, então você precisa pagar a diferença ali, 15% sobre os 800 mil, que dá R$120 mil aqui nesse exemplo. Mas no fim de 2025 foi sancionada a lei que criou o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial, o REARP. Ele passou a permitir com que você, na declaração do imposto de renda, fizesse essa atualização dos bens móveis, como veículo, barcos e aeronaves, e também imóveis adquiridos até 31 de dezembro de 2024, pagando uma alíquota de 4% sobre o ganho de capital, ou seja, sobre essa diferença que teve de valorização. Se for pegar o mesmo exemplo ali, 4% em cima do valor de valorização ali, os 800 mil. Nesse exemplo, só para que você entenda. No caso das pessoas jurídicas, são 4,8% de IRPJ e mais 3,2% de contribuição social sobre o lucro líquido, o CSLL. Contudo, até o momento, por causa desse cruzamento de dados e informações, não é obrigado você fazer essa atualização do valor do imóvel, ainda que você venha a sofrer o impacto dessa atualização quando ela for efetivada. Essa é a nova atualização aí que vai impactar diretamente. Em outra reportagem também trouxe a reflexão de que os aluguéis serão impactados, haja vista que com esse novo encargo que os proprietários de imóveis vão ter, esses valores serão repassados, distribuídos através do aluguel. No caso, por exemplo, do IPTU, que o inquilino às vezes é negociado para ele pagar, então esses valores que vão aumentar vai ser repassado, o que vai encarecer a questão do aluguel. E esse impacto só tende a aumentar, escalando, passando para outros setores. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva nesse canal para que possa acompanhar os próximos vídeos que vou estar trazendo aqui, conteúdos relevantes, atualizações para você. Quero deixar essa recomendação desses e-books que eu tenho, como organizar a sua vida financeira
Se você fizer a aquisição desse primeiro e-book, Como Organizar a Sua Vida Financeira, está em pontos chaves, orientações bem específicas que vão te auxiliar para que você dê o primeiro passo para sair do endividamento e começar a caminhar para a liberdade financeira. Você ganha como bônus esse segundo e-book, Os Segredos do Score Nota 1000. Vou deixar o link aqui na descrição. Quero pedir também que você deixe aqui no comentário o que você achou, se você estava sabendo dessa nova atualização. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.